creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV é o vilarejo no deserto, Terras Vermelhas, Alto Egito. 5 dias depois, a vila estava muito mais próspera comparado a quando a encontrei. Sabendo que frutas não seriam suficientes para a nutrição de seus corpos, eu cacei algumas bestas e animais do deserto, e devo admitir que mesmo a fauna desse deserto árido ainda era surpreendente, desde as gigantes centopeias do deserto, os escorpiões de cauda tripla, até aves carniceiras de penas negras. Eram uma fauna realmente rica. Essa fauna era praticamente a personificação da frase do famoso matemático que se especializa no ramo da matemática, conhecido como Chaos Theory ou Teoria do Caos. O personagem de Jurassic Park, Dr. Ian Malcolm, a vida encontra um meio. Embora esses animais foram alterados devido à magia presente na atmosfera desse mundo, isso não muda o fato de que eles sofreram modificações devido a certas adaptações sofridas, como exemplo escorpiões de cauda tripla, que tinham cerca de 3 metros de altura e 5 metros de comprimento, com 2 pinças igualmente gigantes. Sua coloração era avermelhada para se esconderem e emboscar suas presas. Eles desenvolveram 3 neurotoxinas diferentes para diferentes usos, como um veneno paralisante de ação rápida que deixa os músculos de sua vítima travados como os de uma estátua, um veneno ácido que causa queimação interna, derretendo suas peles e músculo, e um veneno alucinógeno que causa atordoamento mental, gerando ilusões na mente da vítima. Esse mesmo escorpiões de cauda tripla tinha armas nefastas para a maioria dos seres, mas as gigantes centopeias do deserto, embora fossem cegas, se localizando através das vibrações e movimentos das areias e por cheiros de hormônios e feromônios no ar, desenvolveram uma casca grossa em seu exoesqueleto para não serem picados pelos escorpiões de cauda tripla na qual as gigantes centopeias do deserto pregavam. Isso foi bastante fascinante. Eu cacei o suficiente para alimentar o povo do vilarejo com carne e de brinde alguns espécimes para a autópsia. Como cientista, eu não podia negar meu forte interesse por estudar a fisiologia dessas criaturas que foram adaptadas pelo ambiente extremamente hostil e a magia na atmosfera. Eu já podia imaginar que Seri também iria querer os dados de pesquisa dessas bestas. Por sorte, eu já havia feito um laboratório dentro do templo. Nesse meio tempo, a Jasmine já havia começado a notar as micropartículas de magia no ar. Logo, Jasmine conseguiu absorvê-las e conduzi-las através de seu corpo, conduzindo as micropartículas como se fosse o sangue em suas veias. Aparentemente, Jasmine estava começando a formar algo semelhante a uma esfera um pouco acima de seu estômago. Esse era seu núcleo mágico. Assim como naquelas obras de fantasia, esse núcleo era algo metafísico dentro do corpo de uma pessoa e o que permitia um ser usar magia. Atualmente era um núcleo pequeno e insignificante. Então, Jasmine ainda não conseguia usar qualquer tipo de feitiço ou algo semelhante, mas isso era apenas uma questão de tempo. Devido sua fisiologia de raposa ardente de Kaia, não seria um grande desafio formar esse núcleo mágico metafísico em seu corpo. Durante essas manhãs eu conseguia sentir uma forte sensação dos raios de sol, como se alguém estivesse me encarando com um olhar impertinente. Esse, sem sombra de dúvidas, era Ra. Embora fosse um incômodo, não afetou minha absorção de luz solar. Então por hora eu apenas ignorei. Com meu laboratório eu fiz mais soro de longevidade e soro de superpotência. Como ambos usavam meu sangue como matéria-prima, não foi muito difícil recriar a fórmula. Os primeiros a receber as doses do soro de longevidade foram as crianças, seguido pelas mulheres e então os homens. Isso melhorou em muito suas condições físicas, que antes eram deploráveis, mas agora aparentavam corpos bem nutridos e saudáveis. Quanto ao soro de superpotência, o líder Akin e o vice-líder Saif obviamente foram os primeiros usuários. O líder Akin, assim como o significado de seu nome, era um homem sábio. Ele entediado o estado deplorável de seu povo e como haviam melhorado nesses 5 dias.
dias. Mesmo assim, como líder, ele não iria permitir que seu povo sofresse, como tal ele próprio se permitiu ser usado de cobaia para o soro de longevidade e soro de superpotência para garantir que fosse seguro para seu povo. O líder Akin acabou despertando duas super habilidades, sendo uma o pensamento acelerado, sendo capaz de pensar, ver e analisar coisas cerca de 10 a 15 vezes mais rápido que um humano comum, além de telecinese que Akin usou para aumentar consideravelmente sua força, resistência, agilidade, velocidade e até mesmo se impulsionar no ar. O talento de Akin era notável. Em pouco tempo ele havia se familiarizado com seus novos poderes, até mesmo criando uma fina camada de campo telecinético em volta de seu corpo para voar em alta velocidade sem sofrer com a resistência do ar. Eu tinha que admitir que sua forma tão natural de controlar seus poderes era surpreendente. Além disso, o vice-líder Saif havia despertado uma super habilidade, a transformação de metal. Eu tinha que dizer que era uma habilidade surpreendente. Ele conseguia converter suas células em células de metal, semelhante aos cibertronianos, mas no caso de Saif ele conseguia controlar totalmente sua estrutura molecular metalizada, o que significava que ele era capaz de facilmente transitar entre seu estado sólido e líquido. Era como se Saif tivesse comido uma lógica do mundo de Omnips. Sua forma metálica lhe garantia uma maior força e resistência, além de um certo nível de regeneração. Apesar de Saif não ser capaz de controlar metal externo, ele era capaz de gerar lâminas afiadas de suas mãos, alterar sua forma para ficar um pouco maior ou desenvolver mais membros. Mas apesar de sua versatilidade, as fraquezas dessa habilidade eram óbvias. Caso Saif fosse exposto a um calor intenso, seria forçado a se converter em líquido. Da mesma forma, com frio extremo seria solidificado até ficar imóvel, além de que metais costumam serem altos condutores de eletricidade, e poderes ou ambientes magnéticos seria um desafio absoluto para Saif. Mesmo assim, essa era uma habilidade bastante forte se fosse bem utilizada. Infelizmente, Saif não era capaz de gerar metal de seu corpo. Do contrário, ele seria uma boa fonte de matéria-prima para armas, armaduras e outras ferramentas. Ainda assim, essas habilidades foram suficientes para que Akin e Saif conseguissem caçar as bestas por si mesmos. Além disso, Vrakil, a esposa de Akin, ela era uma mulher bonita de pele bronzeada. Ela é descendente de uma famosa vidente que existiu nesta vila, mas há gerações não havia nascido ninguém com a habilidade de vidente. O Vrakil também recebeu o soro de superpotência, despertando a habilidade de precognição, sendo capaz de prever eventos futuros na forma de visões vividas, embora meio ilusórias, como areia que pôde facilmente se desmontar. Aparentemente era uma habilidade passiva. Até o momento, as visões de Vrakil mostravam coisas como ataques de monstros com alta probabilidade de mortes. Essas visões permitiram que essas possíveis mortes fossem evitadas. Tal habilidade realmente me intrigou. Se a precognição de Vrakil pudesse ser amplificada, era possível até que fosse visto mais de um evento futuro possível e a ação que causaria a mudança do evento, mas também poderia trazer muitos problemas e até causar a loucura em seus usuários caso não tivessem uma mente bem treinada. O soro de longevidade e o soro de superpotência chamaram bastante a atenção daquele povo que já estavam começando a cogitar a possibilidade de Jasmine e eu sermos de fato deuses, só que de tamanhos reduzidos. Eu, sendo sincero, não me importava com como nos vissem, contanto que eu conseguisse o que eu queria nesse mundo. No momento eu estava em meu laboratório realizando a dissecação dos cadáveres de bestas para estudo. Haviam diversos potes de vidro com partes de monstros como olhos, cérebros e até mesmo corações imersos em líquido de mistura de formol e fenol. Formol é um produto químico mais utilizado para conservar corpos e um fixador de células que impede a decomposição, enquanto o fenol mata todos os micro-organismos presentes, e misturado com formol para conservar o corpo para o funeral. Neste caso era uma boa forma de conservar esses órgãos para estudo. Não foi difícil o processo de dissecação. Devido a meus estudos anteriores em Krypton, eu resolvi escrever um bestiário, claro que em linguagem kryptoniana, embora
embora esse fosse um verso fraco caso eu conseguisse me apossar das autoridades e ainda manter este universo intacto, ele poderia ser usado para treinar as futuras gerações de Nova Krypton. Neste cenário, um bestiário sobre as criaturas deste mundo seriam bastante úteis. 2 dias depois eu senti algumas presenças que armaram acampamento perto da vila. Não eram muito fortes, o mais forte era apenas um deus menor que sequer tinha uma autoridade. Seu único valor era o sangue dourado em suas veias. Seria um material valioso de estudo e pesquisa, mas por ora, como não havia qualquer intenções malignas, eu apenas resolvi ignorá-los por enquanto. Meu foco maior no momento estava voltado na pesquisa a respeito das micropartículas mágicas e de bioengenharia genética usando aqueles membros de bestas. Com o alto avanço kryptoniano nesta área, eu duvidava muito que eu não conseguisse gerar algo semelhante a uma quimeira da mitologia grega, e usando minha impressão mental não seria difícil garantir a lealdade de tal besta, e essa besta quimérica seria muito útil, principalmente devido à fina barreira de magia que se formava naturalmente em volta de seus corpos ou que os tornavam resistentes, mesmo diante a minha visão de calor. Mesmo que eu ainda pudesse os fatiar, demoraria um pouco mais se comparado a quando era usado em um humano comum. Mesmo se estivesse usando uma armadura espessa e densa, ainda seria completamente fatiado por meus raios lasers. Isso já demonstrava o quão absurdas poderiam ser as leis da magia. Como dito pelo Dr. Manhattan, ou por alguns outros personagens, a magia é praticamente uma ciência que as pessoas não conhecem, e também que nem todos são capazes de usufruir dela. Magia era basicamente a outra face da moeda ao lado da ciência, era só que a ciência, com suas leis da física e reações químicas, já tinham suas regras pré-estabelecidas com funcionalidades básicas que poderiam ser facilmente entendidas. Quanto à magia, ela burlava as leis da física, alterando suas regras para alcançar os efeitos milagrosos. A partir disso, a magia podia burlar até mesmo as leis da natureza, concebendo uma longevidade maior, ressuscitando pessoas, curar feridas como se elas nunca tivessem existido, até mesmo gerar novas vidas a partir de sua imaginação. Tudo isso dependeria do conhecimento arcano e imaginação de cada usuário, bem com as regras pessoais impostas na natureza de cada magia, bem como as limitações de cada um. Assim como haviam aqueles que eram melhores na dança e outros melhores em escrita, na magia havia aqueles que eram melhores com magias de cura e suporte, assim como aqueles que eram melhores em magias elementares ou de invocação. A magia era bem diversificada, mas amplamente complexa, e por isso demandava muito estudo para compreender a magia. Até o momento havia 5 formas de usar. A primeira era como Jasmine, refinando um núcleo mágico para realizar feitiços com base nas próprias reservas e intenções do usuário. A segunda era por meio de rituais, como aqueles rituais de sacrifício para a invocação de um demônio ou outro ser místico, ou como o Constantine, que por meio de rituais era capaz de realizar certos efeitos mágicos, como transitar entre o mundo real e o espiritual. Normalmente esse método usava da energia mágica do ambiente à volta. A terceira forma era por meio de ferramentas especiais, como em Harry Potter, onde os bruxos costumam usar uma varinha para realizar seus feitiços. Para esse método, algo como o cajado de quintessa também poderia ser usado. A quarta forma era sendo um ser mágico, como os próprios deuses da magia, como Isis, Hecate ou Odin, ou outros seres mágicos, como as kitsunes do Japão, as fadas, os dragões em diversas mídias, os gênios, entre muitos outros. A quinta era por meio de um contrato mágico com um ser mágico, como é com os magos Shazam, que retiram seus poderes diretamente dos seus deuses por meio de contrato. Como exemplo, o próprio Shazam e o Adão Negro. Cada letra do nome Shazam simbolizava uma característica de uma divindade, com o Shazam, Billy Batson portando a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência e vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles, e a velocidade de Mercúrio. Quanto a Adão Negro, ou Teta Adam, portava a resistência e vigor de Shu, a força e a capacidade de voar de Erchef. Horus, o poder de Amon, a sabedoria de Zonga. Tot, a velocidade de Anpu e a coragem de Metu. Essas aparentemente eram as únicas formas que possibilitavam o uso de magia. Claro que eu sabia que, dependendo do verso em questão, até a união de tecnologia e magia eram possíveis, além de outras implementações, como exemplos Homo Magis na DC, como a Zatanna.
Durante esse meio tempo Jasmine já havia apresentando leve uso de magia para efeitos simples, como aprimorar suas defesas e ataques naturais. Os maiores efeitos foram em seu ilusionismo e manipulação espacial, que aparentemente se tornaram mais amplos e bem mais refinados. Jasmine até conseguiu gerar uma dimensão de bolso para usar como armazenamento dimensional. Apesar de ela não conseguir acessar fisicamente essa dimensão, ainda era bem útil para guardar e sacar itens rapidamente, e suas habilidades ainda podiam ser mais amplificadas usando o cajado de Quintessa. Agora era bem provável que Jasmine fosse capaz de teletransportar um país inteiro, talvez até todo um continente. Além de criar um portal estável no espaço, Jasmine poderia literalmente movimentar e posicionar um exército inteiro. Infelizmente, o autoaprendizado nessa área só seria útil até certo ponto. Para que Jasmine pudesse melhorar sua proficiência mágica, seria necessário obter recursos mágicos, como livros ou, no caso, pergaminhos sobre o assunto, de preferência a própria autoridade da magia. Inevitavelmente eu teria que arrancar a autoridade que está partilhada com diversos deuses, sendo a principal portadora da autoridade era a deusa Isis, irmã/esposa de Osíris e mãe de Horus, assim como o deus Heka, que fica no submundo, e o deus Thoth. Um conflito em grande escala era simplesmente inevitável, mas o que era difícil de calcular eram as ações de Ra. No filme original, mesmo quando Set matou Osíris e arrancou os olhos de Horus, Ra não interveio diretamente, se abstendo de quaisquer movimentos no mundo mortal, apenas cumprindo seu dever de iluminar as manhãs e lutar com Apophis toda noite. Mas é agora. Eu era particularmente uma força estranha nesse universo. Eu, assim como Jasmine, não pertencemos à ordem natural daqui. O deus Ra, assim como o deus Set, certamente já haviam notado nossas presenças anômalas, por enquanto Ra apenas observava todos os dias em que sua barca solar passava no céu. Mas o que ocorreria quando eu começasse a fazer meus movimentos? Por agora eu não fiz nada de tão absurdo. Salvar algumas vidas de um pequeno vilarejo e conceder superpoderes a algumas pessoas não era significativo. Afinal, esse era um deserto cruel e difícil de viver e sobreviver, onde a morte atua a todo instante. Então, contanto que os mortais com superpoderes possam morrer, não tem por que se preocupar. Mas obviamente, conforme esta vila se expandisse e fosse ficando mais forte, era bem possível que Ra começasse a se preocupar e talvez questionar se deveria intervir. Querendo ou não, isso era uma grande possibilidade. Apesar de eu não me importar se isso ocorresse, eu preferia permitir que Jasmine aflorasse mais suas habilidades mágicas antes de um grande conflito. Mesmo que este verso fosse consideravelmente fraco, ainda assim dava para tirar bastante conhecimento deste mundo. Minha maior surpresa foi quando eu tentei espiar o submundo, que ficava do outro lado do disco planetário, mas mesmo com meus sentidos absolutos era impossível espiar. Mesmo que eu já tenha sido capaz de ver diversos eventos desde o início de um universo, minha visão era completamente bloqueada por um tipo de barreira que isolava o submundo. O mesmo era para o vazio. Apesar do nome, o vazio ainda assim era algo, afinal Apophis e sua legião de demônios ficavam lá, com alguns até adentrando no mundo mortal ou no submundo. Mas a barreira de isolamento do submundo tinha alguma espécie de feitiço poderoso que impedia e nublava minha visão. Mesmo minha visão astral não conseguia penetrar essa barreira, muito provavelmente porque era um poder que eu pouco utilizava, usando mais para sentir as flutuações espirituais dos seres vivos, além da minha extrema falta de experiência com magia. Apesar disso, eu não fiquei frustrado, porque já esperava algo do tipo. Mitologias sempre foram bastante restritas com relação a seus respectivos submundos. Uma barreira mágica antimemética era o mínimo, mas admito que isso só aumentou minha curiosidade para descobrir os segredos do submundo egípcio. Embora eu tivesse uma breve especulação, mas não havia por que me apressar. Embora eu pudesse usar a minha projeção astral para entrar no submundo egípcio e começar minha investigação a respeito de seus mistérios e leis espirituais, ainda havia muito tempo para que eu pudesse fazer o que eu quisesse nesse mundo. Então eu poderia apenas ficar aqui esperando pelo momento certo, enquanto realizava meus experimentos e permitia que Jasmine se acostumar com a nova energia dentro de seu corpo. Quanto a Set,
Independente do que ele queria, não me importava. Para mim ele só era um idiota ganancioso com ideais pouco convincentes e personalidade pouco amigável, apesar que eu tinha que prestar o devido respeito. Afinal ele sobreviveu nesse infeliz deserto e ainda conseguiu construir seu império, enquanto Osíris teve uma vida fácil, sendo adorado pelos mortais acerca do rio Nilo. Mesmo Horus no momento era só um mimado que não sabia o que era governar como um genuíno rei, somente após ver seu pai morto, ser cegado e passar anos rastejando pelo chão de seu templo, até que Becamando de sua esposa Zaya fosse lhe entregar um de seus olhos para dar início à sua longa jornada, que ele entenderia suas responsabilidades como um rei e um deus de seu povo. Não que eu julgasse seu estilo de vida livre, mas em minha visão Horus não tinha nenhum poder real para isso. Mesmo o deus Sol Ra, que é um mais forte ou pelo menos um dos mais fortes desta mitologia, não tinha poder suficiente para viver de tal forma, tendo que cumprir com seus deveres. Então quem era Horus perante o deus Ra, se não somente um pombo desatento pedindo para ser abatido? Se levar isso em conta na comparativa, Set era muito mais merecedor de respeito, mesmo que ainda fosse somente um lunático sedento por poder, disposto a qualquer coisa por seus objetivos, mas contanto que ele não me envolvesse em seus esquemas ou viesse me causar problemas, eu não tinha por que me importar, mas caso contrário eu simplesmente o mataria esfolado como um porco, e então eu extrairia suas autoridades divinas para meus estudos e fortalecer tanto a mim quanto a meus subordinados. Após mais 3 dias de pesquisa, eu havia conseguido enfim criar uma besta quimera. A besta tinha cerca de 25 metros de comprimento. Seu corpo inferior era de uma serpente, o tronco e cabeça de um crocodilo, mas suas patas dianteiras eram maiores. Seus 6 olhos eram afiados como os de um falcão, suas escamas eram robustas e duras. Haviam diversas estacas ósseas saindo de seus cotovelos e costa. Suas garras e dentes eram pontudas e afiadas. Suas pernas eram na verdade 7 pares de patas afiadas de centopeia. No peito da criatura estava o símbolo de diamante com infinito no centro. Só na questão de aparência ele já era imponente, mas além disso tinha glândulas em sua garganta que produzem metano que, ao ser lançado facilmente, se incendiava gerando chamas ardentes. Além disso, a magia presente em seus corpos gerava um escudo à sua volta que aumentava muito sua defesa, e suas pontas ósseas, garras e dentes continham um forte veneno paralisante que causava não só paralisia, mas também uma forte ardência, como se o sangue da vítima se incendiasse, causando grande fraqueza. A criatura também tinha a capacidade de sentir cheiros e rastrear alvos mesmo a grandes distâncias, além de sentir a temperatura de calor emitido por seres vivos. Apesar de ser um ser bestial, ainda havia certo nível de inteligência. Usando minha impressão mental, eu já havia gravado o meu selo de lealdade em seu coração. Além disso, o soro de superpotência foi induzido em seu genoma, despertando 2 super habilidades. A habilidade de clonagem, permitindo que, contanto que o original permanecesse vivo, pudesse criar quase que infinitas réplicas de si mesmo. Cada clone era independente, mas todos tinham a noção que se o original morresse, todos morreriam. Mesmo que cada clone pudesse se clonar por si mesmo, se o corpo original morresse, todos também iriam morrer, porque mesmo cada um sendo independente ainda mantém uma forte conexão mental, apesar de não compartilhar suas memórias e experiências. Devido a essa habilidade, eu acabei o nomeando de Vau-Katir, que significava aquele que é muitos. Além disso, a besta também despertou a camuflagem, diferente de invisibilidade que basicamente apaga a sua presença visual. A camuflagem funcionava como uma alteração de pigmentos, semelhante ao que povos fazem, alterando suas cores e até textura para passarem despercebidos. Com isso, os clones de Vau-Katir podiam se esconder em meio ambiente só esperando para o ataque. Vau-Katir e seus clones agiam como sentinelas vigiando e protegendo a vila. De início muitos se assustaram com as bestas, mas com o tempo, vendo que eram bem dóceis com as pessoas da vila, o medo em seus corações facilmente se dissipou.
A vila também desenvolveu a cultivação de alimentos, como trigo, arroz, milho, entre outros vegetais, como tomate, alface, além de frutas como maçãs e uvas. Isso claro graças às chuvas proporcionadas por Jasmine. Claro que isso também se deve a uma mulher que havia despertado a super habilidade de controle de vegetação, permitindo acelerar o processo de crescimento das plantas e árvores, assim conseguindo uma fonte renovável de alimentos. Mas claro que ainda caçavam bestas para trazer carne para a vila. Durante esse tempo o deus Set enviou um mensageiro solicitando uma reunião à noite. As coordenadas eram bem próximas, o que indicava a vontade de Set de demonstrar transparência em suas atitudes e que ele não tinha qualquer intenção de me ofender, assim como deixa claro sua vontade de estabelecer uma conexão e provavelmente formar um acordo de cooperação. Isso retirou um largo sorriso de mim. Aparentemente Set era mais esperto do que parecia. No original, Set tinha noção do quão poderoso era seu sobrinho e que de fato era um forte guerreiro, e que como o deus dos céus, em sua forma de homem-falcão, seus olhos eram capazes de ver até os mínimos detalhes de algo ou alguém. Isso em combate o tornava um páreo duro a ser combatido, o que tornava quase impossível que ele fosse pego desprevenido, e por isso usou escudos especiais com um espelho ou pedra de reflexão de luz para o cegar, e então, o vencer na luta. Como o deus do deserto e da guerra que viveu e lutou por anos ou até séculos nas Terras Vermelhas, Set era um combatente excepcional, mas ele também era o deus do caos e da traição, e como tal não se podia confiar em sua real natureza. Enquanto ele te enchia de elogios, poderia estar pronto para te esfaquear. Então, visto isso, não era difícil entender que Set esperava contar com o meu apoio a respeito do assassinato de seu irmão Osíris. Mas conhecendo esse infeliz trapaceiro, e bem provável que ele já esteja pensando em uma forma de me apunhalar pela costa. Mesmo se ele não tiver força, ele certamente deve ter algo para lhe dar confiança de se encontrar comigo pessoalmente. No filme Horus fala que para matar o deus do deserto, era preciso matar o próprio deserto. Supostamente isso deveria significar que enquanto as chamas no centro do deserto se mantivessem vivas, Set viveria, e a única coisa dita sendo capaz de extinguir essas chamas eram as águas primordiais da criação pelas quais a barca solar de Ra navegava. Mesmo assim, no final Horus matou Set usando a lança de Ra. Minha única conclusão sobre isso é que mesmo se o corpo de Set for destruído, ele ainda pode ressuscitar contanto que seu deserto esteja intacto, e que a lança de Ra é capaz de anular a imortalidade dos deuses, o que faria sentido visto que Ra já está presente nesse universo desde a sua criação, conhecendo bem os seus mistérios, sendo capaz de realizar até mesmo o impossível, ressuscitando Bekizaya, assim como diversos deuses mortos por Set, como a própria Nephthys e Thoth, mesmo que supostamente uma vez mortos, deveriam permanecer assim. Independente das intenções de Set e no que ele se garantia, não havia o que temer ou me preocupar. Eu tinha total confiança que seria capaz de lidar com o que quer que fosse. Ao cair da noite, eu e Jasmine fomos de encontro a Set nas coordenadas oferecidas. Estávamos usando nossas formas originais. Ao chegar lá havia uma mesa feita de rocha, assim como 2 tronos de rocha, ambos cheios de símbolos egípcios. Em uma estava Set sentando com a costa bem encostada em seu trono. Sua pele branca mas levemente bronzeada, seus cabelos castanhos, assim como sua barba castanha bem aparada, seus olhos um leve tom esverdeado opaco. Vestia uma armadura de bronze com detalhes dourados, uma saia curta de couro marrom escuro que ia até o meio das coxas, com botas de couro com bronze e detalhes dourados que iam até o joelho, ficando apenas com seus dedos à mostra, braceletes de bronze e ouro, uma capa de couro preto com pelos negros. Sua aparência era a mesma que o ator que o interpretou no filme, Gerard Butler, um ator e produtor escocês, conhecido por trabalhos como o Rei Espartano Leônidas em 300 e o Fantasma da Ópera. Logo atrás dele estava seu fiel general dos Minotauros Negros. No filme original, seu nome nem ao menos foi citado, mas usando minha telepatia descobri que ele se chamava Tavr, e mesmo que ele aparentasse estar calmo, ele estava evidentemente pronto para sacar sua espada Khopesh e partir para cima de mim para proteger seu senhor. Isso eu tinha que admitir que era algo digno de admiração. Não era qualquer general que era tão predisposto a lutar com um inimigo invencível
inacessível para proteger seu senhor. Ao me aproximar, Seth se levanta e me olha com olhos curiosos e um sorriso que escondia seu lado sombrio. Ele me cumprimenta e aponta o assento do outro lado da mesa de rocha, mas eu apenas a desfaço com um leve movimento de mão, o que deixa um pouco surpreso com minha ação. Tavr ficou meio apreensivo, pronto para me atacar. Eu vou no local que estava o trono, e no lugar surge um trono de ferro negro no qual eu me sento preguiçosamente. Seth se pôs mais sério, vendo minha expressão indiferente e olhar frio e profundo. Seth suspirou e falou em tom calmo e sério no idioma egípcio antigo: eu sou o deus do deserto, Seth, e um grande prazer em conhecê-lo, sua excelência. Eu disse em meu tom apático: eu sou o imperador de Nova Krypton. Seth levantou um pouco a sobrancelha e falou em tom curioso: um nome bem peculiar. Nova Krypton? Eu nunca ouvi falar desse lugar. Eu logo respondo: isso é porque eu não pertenço a este universo. Isso chamou a atenção de Seth e Tavr, que ficaram um tanto confusos, e logo Seth perguntou curioso sobre o assunto em questão: não pertence a este universo, você quer dizer? Eu respondi em tom indiferente: sim, eu e minha companheira não pertencemos a este universo, e sim a outro universo, além dos limites que as águas primordiais da criação deste universo são capazes de alcançar. Tavr bufa e pergunta se eu realmente queria que eles acreditassem nessa tonteria. Isso fez Seth franzir a testa, descontente com Tavr e seu temperamento, visto que ele poderia dificultar as negociações. Eu apenas mantive meu tom indiferente e falo: que motivos eu teria para mentir para vocês? Que benefício isso me traria? À medida que um ser se torna poderoso, podendo esmagar tudo com força absoluta, mentiras e tramas se tornam descartáveis. Isso é simplesmente uma grande perda de tempo na qual seres poderosos não necessitam. Minhas palavras arrancaram bufos enraivecidos de Tavr, e Seth também acabou ficando um pouco incômodo, muito provavelmente devido ao seu orgulho ferido. Seth era poderoso, mas não o suficiente para agir livremente como quisesse. Ele ainda precisava iludir, mentir e tramar para cumprir com seus objetivos. Mesmo com seu suposto atributo de imortalidade, ele não poderia ir e matar seu irmão Osíris e usurpar seu trono só porque queria, assim como ele não poderia ir e roubar as habilidades de outros deuses e adicioná-las em seu corpo. Então ir até a barca solar, resistir à rajada de energia solar da lança de Ra e matar o próprio deus Sol Ra só porque queria induzir Apófis para consumir o rio Nilo e o próprio pós-vida para alcançar uma completa imortalidade no reino dos mortais. De certa forma faz sentido, mas os danos que tal plano causaria à própria existência seria devastadora. A própria morte prematura do deus Sol Ra, que era um pilar vivo do universo, e só a sua morte fora do momento determinado poderia desestabilizar este universo e seu equilíbrio quase perfeito deste universo. Sabendo quanto os contras pesavam nesse plano, eu não estava disposto a cooperar com tal plano, mas até certo ponto podia usar o plano de Seth em prol de minha própria vontade. Seth, após um breve momento, fala: certo, então outros mundos existem. Isso era algo que já foi comentado por Thoth. Há possibilidades de outros mundos. Claro que a maioria de nós levou isso como uma grande piada, até porque aquele cara vive falando coisas sem sentido desde antes da criação. Nem mesmo meu pai tem paciência para com as ideias absurdas e entediantes de Thoth. Isso não era uma grande surpresa. O deus Thoth era alguém verdadeiramente notável, como uma mente extraordinária, além dele ter surgido no início dos tempos, vendo tudo ser criado a partir do nada pelas mãos do deus Ra. Então ele ter a ideia da possível existência de outros mundos além deste era algo totalmente plausível. Sabendo quanto Thoth era genial tanto na mitologia quanto no filme, eu até me sentia um pouco mal por ele, mas sabendo de sua personalidade complicada, não havia outro jeito. Eu teria que matá-lo e usurpar sua autoridade divina para meus estudos e uso pessoal. Seth logo fala: certo, meu amigo visitante de outro mundo, eu posso saber o motivo de sua vinda a este mundo? Eu então falo com tom indiferente: por que não? Meus motivos para estar aqui são bem simples. Eu quero estudar as autoridades divinas dos deuses deste mundo, assim como as micropartículas mágicas existentes nesta atmosfera.
Após minhas falas, Seth ficou como uma expressão sombria e seu corpo inteiro enrijeceu, como um deus. Seth sabia bem o significado de minhas palavras. Dizer a um deus que eu estava aqui para me apossar das autoridades divinas era o equivalente a ir na casa de uma pessoa como convidado e dizer na cara do anfitrião que eu iria roubar sua casa e seus pertences, assim como qualquer outra coisa que para ele fosse de valor. A autoridade divina era o que permitia um deus exercer seu poder sobre o determinado aspecto que representava. Sem isso, o título de Deus seria somente isso, um título chamativo sem importância e sem significado real. Tavr, mesmo sem somente um reles Deus, menos ainda entendia o peso que eram as autoridades divinas e qual era o significado de minhas falas. Tavr, com uma face irritada, bufa e saca sua espada Kopesh. Enquanto avançou para cima de mim, eu me mantive calmo, olhando para Seth sem nem ao menos prestar atenção no Minotauro Negro. Quanto a Jasmine, ela sacou seu cajado de sua dimensão de bolso e disparou raios em cima do Tavr. Diante dos poderosos raios de Jasmine, Tavr foi lançado voando para trás. Isso surpreendeu até mesmo o Seth, que ficou com a testa franzida e com um claro olhar analítico, assim como entrou em estado de alerta. Embora Seth pudesse sentir que eu e Jasmine não éramos comuns e agora sabia que nós éramos de outro mundo, ele certamente nunca imaginou que Jasmine pudesse lançar um ataque tão rápido e que lançasse Tavr tão longe. Embora Tavr fosse apenas um deus menor e nem tivesse uma autoridade, ainda assim ele era bastante forte o suficiente para se tornar o general do exército de Seth, e o próprio tinha noção da força de Tavr, e mesmo que ele não fosse capaz de lutar de igual com um deus maior que possuísse uma autoridade como Horus ou Seth, ainda assim Tavr era forte e habilidoso o suficiente em combate para fazer frente a diversos seres igualmente habilidosos e ainda assim se sair vencedor. Mesmo a maioria das bestas monstruosas no deserto árido não poderiam lhe dar um real desafio, mas agora Tavr foi lançado a metros dali por um simples ataque de raios de Jasmine. Mesmo que Seth tenha confiança para resistir ao mesmo ataque, ele nem podia imaginar o quão forte Jasmine e eu realmente éramos. Seth só não fez seu movimento por isso. Apesar de ter suas próprias observações sobre nós, ele podia apenas nos ler superficialmente. Fora isso, Seth só podia especular e tentar imaginar nosso real nível de força. Jasmine não ficou ali e foi atrás de Tavr para esticar um pouco suas juntas. Vendo Jasmine partir, Seth não pode deixar de ficar apreensivo, ainda mais pelo fato de eu me manter tão calmo e composto, como se o evento fosse insignificante. Que de fato era, pelo menos para mim. Apesar das intenções admiráveis de Tavr de querer proteger a vida e o prestígio de seu senhor, ele ainda era somente um reles, insignificante deus menor. Não havia motivos para colocá-lo em meus olhos. Não havia um motivo para lhe dar a cara. Tavr era somente um deus menor que ninguém com poder real ousaria prestar atenção. Mesmo com sua grande lealdade, Tavr era somente uma peça descartável para Seth e nada mais. Mesmo sabendo de suas qualidades e que Tavr era um excelente general, ainda assim Seth nunca teve grandes esperanças para com Tavr, e nesse momento Seth somente usaria Tavr como um bom sacrifício para ter uma visão melhor sobre sua atual situação. Eu tinha que admitir que esse era um ótimo plano, usar Tavr para avaliar a força e ter uma melhor noção dos poderes Jasmine, e com isso ter uma melhor leitura e especulações sobre o meu real nível de poder. Mas isso ainda seria inútil. Eu só não mataria Seth de uma vez, porque ele poderia ser útil para mim, mas mesmo que eu não pudesse usá-lo, bom, não faria mal. Era só quebrar seus corpos e estudar seu corpo para entender melhor como as autoridades se integravam ao seu corpo. E então era só extrair suas autoridades. De qualquer forma, eu não me importava. Eu tinha total noção de que no fim eu sairia ganhando de uma forma ou de outra, independente de quaisquer que fossem as causas. Ainda assim o efeito ainda seria o mesmo. Quanto a Jasmine, apenas deixe-a brincar com sua nova presa. Tavr seria um ótimo brinquedo para Jasmine se distrair e testa melhor seus poderes. Até o momento ela apenas usou seus poderes para realizar papéis de suporte, mas a extensão de seus poderes iam muito além. Quanto a respeito se Tavr iria ser capaz de ferir Jasmine,
Isso nunca passou por minha cabeça. Mesmo que ele use um pouco de magia e sua espada Kopesh fosse uma lâmina mágica, eu duvido muito que ele consiga atingir a Jasmine sem que ela deixe, ou que Jasmine venha a se distrair demais durante a sua luta. Mas ainda assim dificilmente seria uma ferida fatal, além de que comigo aqui estando de olho em seu estado eu poderia facilmente usar teletransporte remoto para puxá-la para mim e usar telecinese para acelerar sua regeneração, além de explodir Tavr de dentro para fora, parti-lo ao meio, ou esmagar sua cabeça. As formas de matá-lo eram muitas e no fim eu ainda poderia estudar seu corpo e principalmente o seu sangue dourado e suas propriedades e efeitos. Quem sabe? Talvez uma facção de minotauros clonados também poderia ser possível. Eu continuei olhando indiferentemente para o Seth, enquanto Seth me olhava sério com a testa franzida e sua postura rígida. Logo Seth fala com um tom calmo, tentando esconder suas preocupações. Pelo visto, nós dois temos subordinados de personalidades fortes aparentemente. Eu concordei com a afirmação de Seth porque era um fato inegável. Jasmine tinha uma personalidade forte e que ardia como brasa. Jasmine conseguia ser uma mulher forte e sensual, mas ao mesmo tempo intimidante. Somente comigo que essa personalidade se transformava completamente para o de uma lady calma, tímida, composta e submissa, mas para qualquer outro Jasmine apenas lançava um olhar frio e às vezes predatório, como o de uma raposa pronta para matar dependendo do quanto Jasmine odiasse a pessoa em questão. Eu suspiro e falo, certo, enquanto nossos subordinados se divertem. Que tal discutirmos, o que viemos aqui discutir? Afinal é só uma questão de tempo para o sol voltar a nascer. Então que assuntos você realmente deseja ter comigo, Seth? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain. Whispers in the void, cloak of a nightmare.